Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao devocional de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco de como vencer o desânimo. O desânimo, amados, é uma ferramenta afiada e poderosa de Satanás. Eu poderia dizer assim que o desânimo é algo tão terrível que foi usado aí para tentar destruir a vida de homens no passado. Se você está desanimado, se você está frustrado, eu poderia citar, por exemplo, a vida de Moisés, que foi um grande líder, que foi escolhido por Deus para guiar o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Mas se você observar ali na caminhada no deserto, em alguns momentos Moisés tentou largar tudo. E será que porque ele tentou largar tudo, ele deixou de ter comunhão com Deus? Não, amados. Eu vou apontar alguns pontos aqui, o que nos causa o desânimo e como você combater, como você vencer esse desânimo. Queridos, primeira coisa que eu quero falar nesse nosso devocional de hoje, na nossa palavra de hoje. Jesus falou assim em sua palavra: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, que Jesus ele venceu por nós. Jesus foi lá e resgatou a nossa vida da morte. Mas agora, voltando aqui para a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. Um dia você entregou a sua vida a Cristo, não quer dizer que você não vai mais ter problemas. Infelizmente, muitos pregavam que se você entregasse a sua vida para Cristo, todos os teus problemas acabariam. Eu quero dizer para você que você tem que entregar a tua vida a Cristo, lançar os teus fardos. Quando você entrega sua vida a Cristo, é como está lá em Mateus 11:28, onde diz a palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, a palavra de Deus em João 16 falou ali que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então Jesus falou aqui que é para nós termos bom ânimo. Quando você vai até Cristo, você vai ao socorro, você vai à solução, você vai entregar os seus fardos, os seus problemas. Mas Jesus sabia que na continuidade você teria as suas emoções, você teria os seus problemas aqui da terra para resolver. E se você não tiver um controle emocional, você não vai conseguir vencer tudo isso. Você vai passar dificuldade. E ele falou assim: no mundo vocês vão ter ainda problemas, vocês vão ter dificuldade, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você observar a figura de Cristo, Jesus ele sofreu tudo aquilo que um ser humano sofre. Jesus ele teve fome, Jesus até chorou, que está lá em João, que Jesus chorou. Então, amados, Jesus experimentou todos os sentimentos que um homem, que uma mulher pode experimentar para ser o homem modelo para nós seguirmos. E daí talvez você me pergunte, mas por que eu ainda tenho desânimo se a vida de Cristo está em mim? A vida de Cristo está no teu espírito. E para que essa vida de Cristo ela venha florescer, você precisa alimentar ela todos os dias. Você precisa fortalecer a tua alma. É o primeiro ponto para você vencer o desânimo. Se você observar na história ali, eu falei de Moisés, mas se você observar também tem Elias, que, por exemplo, ele pediu a morte em dada situação. Depois dele ter passado ali uma situação onde derrotou muitos profetas de Baal, Elias pede a morte. Elias teve ali uma vitória tremenda na frente do povo, onde todos gritaram ali: só o Senhor é Deus. E de repente aquele mesmo Elias que teve ali uma situação ali de glória, de poder, de autoridade, ele não soube controlar as suas emoções. Então o primeiro ponto, nós precisamos controlar as nossas emoções. E para que nós tenhamos um controle das nossas emoções, nós temos que pedir a graça do Senhor todos os dias. E o que eu quero passar da parte do Senhor é o seguinte, amados:
que nós não somos super-heróis. Às vezes, amados, o que acontece é que existe uma grande cobrança da sociedade. Quando você entrega a tua vida a Cristo, tem um monte de gente apontando o dedo para você. E eu quero dizer para você ignorar isso. Ignorar isso. Por quê? Porque você é carne ainda, você está na tua carne. Existe um espírito que é forte, mas a tua carne ela é fraca e ela é frágil. Nós somos frágeis, amados. Você tem que entender isso. Nós precisamos nos alimentar corretamente, nós precisamos dormir corretamente, nós precisamos ter uma vida financeira equilibrada, nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter paz com a nossa família para que nós tenhamos uma vida equilibrada. E é só assim que nós vamos ter uma vida de total ânimo, de total força. E para você vencer o desânimo, você precisa identificar onde está a fonte do problema. Primeiro ponto, identificar. E como é que você faz para identificar? Assim como você vai lá no médico, que você está desenvolvendo algo na tua saúde. O médico, o que ele vai fazer? Ele vai sujeitar você a exames para descobrir o porquê que está causando aquele mal à tua saúde. Assim você, na presença de Deus, precisa identificar o que está causando desânimo na tua vida. E observando aonde está o problema, você vai atacar essa fonte do problema. O primeiro ponto que eu coloquei aqui que causa mais desânimo na vida das pessoas, talvez o aspecto financeiro, amados. Porque um homem quando está desempregado, um homem quando está lá endividado, quando está vendo a sua família perecendo porque ele não tem condições financeiras, ele realmente fica abalado. E isso é normal, mas você precisa identificar onde que está o problema. Se o problema do desemprego é porque você precisa estudar mais, então vai estudar mais. Se o problema financeiro é porque você está gastando demais, você precisa fazer uma planilha para controlar os teus gastos. Se precisa aumentar o orçamento, não sei, às vezes alguém precisa trabalhar ou às vezes precisa cortar gastos dentro de casa, enfim, tem que haver um equilíbrio, tem que atacar o problema e resolver, porque se você deixar o problema crescer na tua vida, ele vai te dominar. Tudo aquilo que você alimenta, coloca essa palavra guardada aí, tudo que você alimenta, ele cresce. Se você, por exemplo, alimenta uma planta, ela vai crescer. Se você alimenta ali um animal, ele vai crescer. E o problema, ele também vai crescer. Então o que eu quero que você entenda que você é humano e que você não é um super-herói. E eu citei aqui a vida de Moisés, de Elias, porque foram homens íntegros, foram homens cheios do Espírito Santo e mesmo assim eles tiveram problemas. E o próprio Jesus falou para vocês, no mundo, tenho-vos dito isso, que no mundo vocês vão ter aflição. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos sofrer ataques. Eu já falei aqui da batalha da mente, eu já falei aqui da batalha espiritual que nós vivemos. Nós vivemos além da batalha nesse mundo secular aqui, que os problemas de saúde que você pode ter, os problemas familiares, problema financeiro e tantos outros problemas, ainda você sofre uma guerra espiritual. Satanás, ele quer desequilibrar a tua vida. E quando você está fraco em alguma área física da tua vida, você certamente é um alvo de Satanás. Então você precisa atacar o problema. Outro problema que você pode identificar talvez seja na saúde. Às vezes, quanto tempo faz que você não vai no médico? Qual o problema que você está sentindo? Às vezes o desânimo é algo assim que você precisa uma vitamina no teu corpo. É só isso que está faltando. Então, se você souber identificar, nem tudo, amados. Muitos cristãos têm aquela teoria que eu não vou no médico porque Jesus me cura. Mas existem situações que Deus deixou os médicos, deixou a medicina aqui para nos ajudar também, amados. Então nós não temos que ser prudentes. E a palavra de Deus diz que é para nós cuidar do templo do Espírito Santo. Se nós deixamos o templo do Espírito Santo perecer, nós estamos pecando, amados. Então o segundo ponto é identificar a saúde. Se está algum problema, vai ao médico, toma algum remédio. E isso pode melhorar, isso pode acabar com o desânimo na tua vida. Familiar, amados. Se existe um desequilíbrio
Você pode ver, quando existe, por exemplo, uma separação num casal, normalmente os filhos ali perecem. Então precisa ter ajuda de um profissional, de um orientador e às vezes até de um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, ele foi treinado, ele estudou para conhecer as emoções humanas. Enquanto você não tratar a causa do problema, você não vai se livrar do problema. Às vezes pode ser na família, eu dei exemplo de uma separação, mas às vezes pode ser uma doença do ente querido que você tem tratado a tempo e você está desanimado. Não é porque você se desviou do Senhor, não é porque você não acredita mais nas promessas de Deus, é porque você está cansado fisicamente. Às vezes o problema está sendo tão grande ali que abalou tuas emoções, abalou o teu físico. Existe esse abalo, é normal o desânimo. Então eu quero dizer para vocês, queridos, se você está se sentindo desanimado, está fraco, você tem que combater o que está causando isso. Você tem que ir na fonte, você tem que ir na raiz do problema para vencer isso. E por último, amados, é o desânimo, é o espiritual, que esse é um dos mais comuns no meio cristão. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela não se alimenta da palavra de Deus. Às vezes a pessoa não tem tempo de ir na igreja. E não ter tempo para ir na igreja não é desculpa para não se alimentar da palavra. Principalmente na realidade brasileira aqui, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a tantas coisas. A maior parte da população hoje tem acesso a um celular para escutar uma mensagem bíblica. Então o fato de você não ter tempo para ir numa igreja não é desculpa para você não alimentar o teu espírito. E se a tua vida espiritual, se a tua comunhão com Deus não está legal, vai afetar toda a tua vida. Entenda, amados, que a tua vida espiritual é a base de tudo. Se você está bem com Deus, você vai vencer qualquer batalha. E Deus, ele vai te dar sabedoria. Se você está enfrentando uma crise de desânimo, se você está assim, se sentindo fraco, não tem mais força para fazer nada, você precisa entender que se não é nenhum problema na tua saúde, se não é nenhum problema financeiro, se não é nenhum problema na família, então é um problema que falta comunhão ser restabelecida com o Senhor. Então venha restabelecer a comunhão com o Senhor. Então, amados, a nossa vida espiritual, ela rege todas as outras áreas da nossa vida. Porque o nosso espírito, o nosso corpo, ele é perecível, mas o nosso espírito, ele é eterno. E um dia ele vai se encontrar com Deus. E para finalizar essa mensagem, eu quero que você não se cobre mais diante da sociedade. Que você não ache que você é super-herói. Se você precisa de um médico, procura um médico. Se você precisa de um auxílio na tua vida financeira, você deve procurar alguém para te auxiliar. Às vezes até para fazer um planejamento financeiro melhor. Às vezes se é na saúde, procura o médico. Se é familiar, procura pessoas para estar te ajudando. Confiar em Deus, nós confiamos. Se você fizer isso, você não está dizendo que você não está confiando em Deus, mas você vai orar e Deus vai te mostrar o caminho que você deve chegar para você atacar esse problema. Então que você possa realmente guardar essa palavra no teu coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele foi exemplo, amados. Jesus foi exemplo de vencer o mundo. Jesus, ele não se contaminou em nenhum momento. Ele foi o maior exemplo de todos para nós. Então realmente se inspire no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Não olhe a cobrança da sociedade. Viva uma vida plena diante de Deus. Se desprenda do pecado. Se desprenda do mundo. Porque só assim você vai vencer todas as batalhas nessa terra e vai vencer o desânimo, seja ele espiritual, seja ele um desânimo da saúde ou financeiro, não importa. Não importa o que está causando o desânimo, você vai vencer. Porque em primeiro lugar, você tem a graça do Senhor. Lembre-se, você tem a graça do Senhor. Você tem a unção do Senhor. Você tem o poder de Deus na tua vida para transformar as situações. E ore a Deus, que Deus, ele vai te dar direção para você combater esse problema. E para finalizar o nosso estudo de hoje, não se entregue. Jesus falou assim, mas tende bom ânimo.
tenha ânimo. Para vencer o desânimo, você precisa ter ânimo. E como é que você vai ter ânimo? Adorando a Jesus. Como é que você vai ter esse ânimo? Professando a palavra de Deus. Todos os dias professe um versículo bíblico da palavra de Deus. A palavra profética, ela transforma vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. E quando você professa ela na tua casa, na tua vida, as coisas se transformam. E Deus vai te dar orientação, onde está a fonte do problema, e você vai vencer esse desânimo em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você. Pai amado, entrego cada vida que talvez está desanimada, está desacreditada, já não sabe mais por onde correr, Pai. Talvez eu abordei com pontos aqui hoje, Senhor, que às vezes é preciso tratar a nossa carne mesmo, Pai, para vencer o desânimo, Pai. Eu abordei pontos aqui hoje, Pai, que nós precisamos entender que nós não somos super-heróis, que nós somos humanos. Nós temos um espírito que é eterno, mas nós temos uma carne que é frágil, Pai. Que cada um, Pai, possa receber a Tua sabedoria nessa hora, Pai, para enfrentar esse problema, para enfrentar essa dificuldade e ter uma vida plena de satisfação na Tua presença. Eu abençoo cada vida que chegou até esse vídeo, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja derramando de uma fortaleza, de um renovo, Senhor, em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para que você possa receber novos vídeos como esse. Eu tenho feito esses devocionais todos os dias às 6h06 da manhã. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Um abraço do pastor Gilberto Silva e até amanhã.